Nos últimos 40 anos, o HIV se mostrou um grande problema para a humanidade. Além de ter que lidar com o vírus destruindo a imunidade de seu corpo, o portador do HIV ainda tem que lidar com preconceito da sociedade. Mas agora, graças a uma estratégia genética utilizando medula óssea, 4 pessoas no mundo já não possuem mais o vírus no corpo. Afinal, a cura para o HIV é real? Acredite ou não, o HIV pode ser curado? Por muito tempo, algumas doenças foram ditas como incuráveis, principalmente por algumas crenças de que o mundo iria acabar e que essas doenças eram um sinal de que o fim estava próximo. Mas felizmente a ciência está cada vez mais próxima de encontrar uma cura para boa parte dessas doenças consideradas incuráveis. Uma dessas doenças é a AIDS, causada pelo vírus do HIV. A ciência tem alcançado resultados antes considerados impossíveis, como por exemplo, as 4 pessoas que ficaram livres do HIV através de uma estratégia genética que já vamos falar nesse vídeo, e que fez com que o HIV desaparecesse no corpo dos portadores por alguns meses durante a observação. Mas será que a estratégia é definitiva? Vamos conferir. Mas antes, não se esqueça de deixar aqui o seu like para que possamos continuar trazendo notícias e curiosidades do mundo. Aproveite para se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho para ser sempre lembrado dos vídeos novos no canal. E claro, compartilhe com seu amigo que gosta de ficar bem informado. Obrigado e bora para o vídeo. Nos anos 80, o cenário era de preconceito e morte para as vítimas portadoras de HIV nos Estados Unidos. A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic unprecedented in the history of American medicine. That would double the number of cases since 1981 nationwide. Parte das mortes pela AIDS tinham como responsável não só o vírus HIV, mas também a desinformação e negligência por parte dos governos anteriores, que zombavam do problema no país. Mas a síndrome da imunodeficiência não tirou vidas apenas nos Estados Unidos. No mundo todo, pessoas morriam e parte dos governantes fingiam que a doença não existia. Parte da comunidade LGBTQIAPN+, da época teve que ver familiares e amigos morrerem enquanto o governo fazia piadas e chamavam a doença pelo nome pejorativo de câncer gay. Os famosos coquetéis anti-AIDS trouxeram no final da década de 80 e começo da década de 90 um fôlego para os portadores do vírus. Mas ainda eram extremamente caros e não matavam o HIV, apenas garantiam a vida do portador por mais tempo. Com o passar dos anos, os antirretrovirais começaram a ser entregues de forma gratuita ao redor do mundo, e isso garantiu aos portadores do HIV qualidade de vida, além, é claro, de diminuir a transmissão do vírus. Hoje muitas pessoas com HIV que utilizam tratamento antirretroviral de forma eficaz e sem nenhuma outra DST detectada não transmitem mais o vírus e vivem uma vida completamente normal. Mas isso ainda está longe de ser uma realidade para todos os portadores. A desigualdade ao redor do mundo, causada por vários fatores, dificulta ainda mais a luta contra o vírus. Quase 2 milhões de pessoas são infectadas todos os anos e quase 700 mil são mortas pela AIDS anualmente. Felizmente, a ciência trabalha não só para tratar os portadores com remédios cada vez mais eficazes, como também encontra casos onde os pacientes são curados. Timothy Ray Brown em 2008 e Adam Castillejo em 2019 foram as 2 primeiras pessoas curadas do HIV. Eles receberam um transplante de medula óssea contendo uma mutação genética que reprime a infecção do vírus no corpo. Depois deles, uma mulher foi curada pela infecção do vírus e é considerada a 3ª pessoa da lista, porém o nome dela não foi revelado. A 4ª pessoa curada do HIV foi um homem de 66 anos, conhecido como paciente City of Hope, que tinha o vírus desde 1980 e que agora, nesse mês de julho de 2022, os médicos afirmaram estar curado. Nos 2 primeiros casos e também no 4º, os portadores passaram por um transplante de medula óssea com a mutação que impede a infecção do vírus. Essa mutação acontece na proteína CCR5
que normalmente é a porta de entrada para o vírus HIV, mas que no caso da mutação impede que isso aconteça. Timothy, o primeiro, viveu por 12 anos sem o vírus no corpo depois do transplante e morreu em 2020 de câncer. Adam Castierro, o segundo, está com 42 anos agora e sem o vírus. Já a terceira paciente, os médicos usaram uma estratégia diferente. Ao invés da medula óssea, eles usaram as células troncos do cordão umbilical de um bebê recém-nascido, que causou efeitos colaterais diferentes dos dois primeiros casos e permitiram que ela fosse liberada 17 dias depois. O quarto paciente, segundo os relatos, está extremamente feliz e diz que nunca pensou que viveria para ver esse dia, ainda mais depois de uma vida onde ele perdeu muitos amigos para a doença. Essas 4 pessoas curadas são uma ótima notícia para a luta contra o HIV, mas todos esses casos ainda estão longe da realidade e não permitem dizer que a cura para a AIDS foi encontrada definitivamente. Os transplantes de medula óssea não são a solução final para o problema de cerca de 38 milhões de pessoas com vírus HIV. O tratamento é complexo e traz muitos efeitos colaterais severos. Para a maioria das pessoas é um risco muito grande. Mesmo assim, existem pesquisas voltadas para encontrar novas maneiras de trabalhar com a proteína CCR5 para no futuro oferecer novas opções de tratamento. O fato é que o tratamento capaz de curar a AIDS no mundo todo ainda não existe, mas com certeza estamos mais próximos do que nunca. Porém, antes mesmo da cura, a prevenção é uma das armas mais importantes para parar essa doença, tanto pela parte do povo, como principalmente pela preocupação dos governantes. A ONU já traçou metas para enfrentar a AIDS ao redor do mundo e eles acreditam que até 2030, se todas essas metas forem atingidas, é possível que a doença deixe de ser um problema para a humanidade, mesmo sem a cura. Bom galera, chegamos ao final do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e conferir se já é inscrito aqui no canal e se o sininho está ativado. A equipe do Acredite ou Não agradece e até a próxima.